seja o homem, Senhor, que seja o Senhor que esteja diante deste trabalho, que seja o Senhor que ministre, que as ideias sejam colocadas, Senhor, em solo fértil, semeadas, plantadas no coração de todos aqui, para que possam aplicar no seu dia a dia. É o que nós te pedimos, é o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, hoje, 17 de setembro de 2023, nós estamos na lição de número 12, né? Sendo a igreja do Deus vivo. Uma lição de muita riqueza, muito rica esta lição. Temos pouco tempo, né? Vamos, que Deus possa nos proporcionar um momento aqui, nesse pouco tempo, seja importante para a nossa vida. No trimestre nós estamos estudando aqui a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós estamos hoje na lição de número 12, como eu disse. Até a lição de número 9, foi mostrado o mundo, o que o mundo pensa, como o mundo reage, quais são as doutrinas que a gente observa no mundo. E agora na lição número 10, 11, 12 em diante e 13, nós vamos ver aqui o que a igreja pode fazer, como a igreja se comporta, como a igreja deve se comportar nesse embate com o mundo, como ela deve agir nos momentos, nos momentos do nosso dia a dia, neste mundo, aonde? Dominado pelo espírito da Babilônia. O espírito da Babilônia se fala muito nesse trimestre, mas se fala que é o espírito dominado do mal, do mal, do inimigo de nossas almas, que esse mundo jaz no maligno. Nós lemos o texto áureo, a verdade prática, leitura bíblica em classe, e a introdução. Eu gosto muito de valorizar a revista. Vamos ler aqui. Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Infelizmente, ele não está imune às influências nocivas da sociedade. Nesta oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. Olha aí, as armas que impedem a mundanização da igreja local. E esse parágrafo último aqui é de suma importância e resume esta lição aqui. A proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo, como coluna e firmeza da verdade. É isso, chamar a nossa atenção. Chamar a nossa atenção. Meus irmãos, minhas irmãs, ser igreja é mais do que pertencer a uma denominação religiosa. É mais do que pertencer a uma denominação de fé. É mais do que isso. Ser igreja é proclamar e viver as palavras, os ensinos, o que Jesus Cristo nos colocou. Então, a gente tem que focar a nossa vida, pautar a nossa vida desta forma. A igreja ela não é um clube, não é um centro recreativo, ela não é. Ela tem propósito e devemos viver este propósito. Porque
a igreja ela é a agência representativa de Deus na terra. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Né? Que é o representante de Deus, a agência de Deus na terra. Então devemos entender que somos representantes. Devemos viver, devemos valorizar, devemos proclamar a palavra de Deus. Né? A verdade. É isso que é ser igreja. É viver o que Jesus ensinou. Quando Jesus chama os discípulos, os seus apóstolos, né, para ensinar, para proclamar a verdade, nós temos que entender que mais do que isso, mais do que ensinar e proclamar, é viver, é sermos igreja. Sermos igreja. Vivermos o que Jesus ensinou. Vivermos a palavra de Deus. Tem aqui, eu anotei aqui o conceito, né, de igreja. No caso, o ek, que é para fora do grego, e eklesis, chamado, convocar, chamada convocação. Então, igreja quer dizer a palavra chamados para fora. Chamados para fora. Esse é o significado de igreja, né? Então, somos chamados, né? No tempo de Moisés, que eram chamados para reunir fora do portão, para tomar as decisões, para poder, né, seguir as orientações que Deus emanava para o seu povo, né? Então é isso que é a igreja, é chamar para fora, chamar para poder proclamar, chamar para poder reunir, para poder levar a palavra de Deus. A natureza da igreja do Deus vivo, a casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo a comandar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento que é a igreja do Deus vivo inclui o conjunto de membros da igreja. O apóstolo ainda usa os vocábulos domésticos da fé, família de Deus, corpo de Cristo, templo de Deus. A sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos, fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação, e que ao mesmo tempo se relaciona com a criatura atuando de forma humana. Irmãos, nós sabemos que Deus, Ele habita na igreja. Deus, isso deve ficar bem claro em nossa mente. Deus, Ele habita na igreja. E o que é a igreja? A igreja somos nós, né? Somos nós, o corpo místico de Cristo. O templo é o local onde se reúne, mas não é isso que é a igreja. A igreja é o corpo místico. Nós somos igreja, as pessoas. Uma pessoa é membro do corpo. E juntos fazemos a igreja. A igreja militante, a igreja triunfante. Quem é a igreja triunfante? Como eu falei, o corpo místico da igreja, militante e triunfante. Triunfante são os que dormiram já, né, no Senhor, né, que estão nos louvores da glória, retumbante da vitória, né, fizeram a sua parte, dormiram em Deus. Essa igreja triunfante. E a igreja militante somos nós, militantes que atuamos
né? Que lutamos, que defendemos a palavra, que defendemos o Evangelho, a palavra, defendemos a verdade. Não estamos aqui, não é para defender a Jesus Cristo. Jesus Cristo não precisa de ser defendido, né? Ele tem todo o poder no céu e na terra. Nós devemos defender a verdade, defender as Escrituras, né? Ser o sal, ser luz neste mundo. Este é o nosso papel. A igreja do Deus vivo por quê? Porque temos muitas outras denominações religiosas, né, que são ídolos, né, que já morreram, são pedaços de pau, pedaços de pedra, de barro, o que for, né? Mas nós não. Nós somos a igreja militante, né, que tem um Deus vivo. E é isso que somos. A igreja atuante, né? Que ora, que intercede, que jejua, né? Que proclama. Somos nós, a igreja do Deus vivo, e a casa de Deus local aqui, onde nós nos reunimos. Mas eu quero afirmar, mais uma vez, que nós somos templo e morada do Espírito Santo, não é isso? Então a igreja somos nós. Deus habita na igreja. Deus habita na igreja. Somos morada, templo do Espírito Santo. Continuando aqui, o item 2, coluna e firmeza da verdade. Nós temos um tempo um pouco mais curto, vamos seguir um pouco mais rápido, né? A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15b. Vamos voltar aqui, 1 Timóteo 3,15. Aqui está ali na leitura bíblica em classe. Ou se quiser, abra a sua Bíblia. 1 Timóteo 3,15. Né? Mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Coluna e firmeza da verdade. Nós sabemos que coluna é o que sustenta, não é? Baluarte da verdade. Quem sustenta a igreja? A coluna, né? A rocha que será edificada a minha igreja, que Jesus falou a Pedro, é Jesus. É Jesus Cristo, que é o fundamento da igreja. É o fundamento de uma igreja do Deus vivo. Fundamento da igreja do Deus vivo é Jesus, conforme está dizendo aqui, que a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Nessa metáfora, seguindo aqui no item 2, nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade. Ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. Olha aqui. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Portanto, é responsabilidade da igreja propagar e testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Se a verdade do Evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser o sal da terra e luz do mundo. O que nós temos para falar sobre isso? Né? Nós como igreja somos, que foi dito aqui, né? Guardiões da palavra de Deus, do Evangelho. Nossa função, né? O fundamento é Jesus Cristo.
que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Está aqui. Fundamento que sustenta a verdade. Está sendo dito, não é? Portanto, é responsabilidade nossa, responsabilidade da igreja, propagar, testemunhar, defender a verdade do Evangelho. Vivermos o Evangelho. Somos igreja do Deus vivo? Sim. Temos que fazer, defender o Evangelho, viver o Evangelho, testemunhar o Evangelho, propagar o Evangelho. Essa é a igreja do Deus vivo. Isso somos nós. Isso somos nós. Defensores, guardiãos da palavra de Deus. Então, para isso, nós temos que o quê? Sermos irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Não é? Foi dito aqui, ó. Pelo zelo pela verdade. Os líderes devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e heresias. Igreja. A gente vê que tem certos irmãos ou irmãs, né, que vêm à igreja um tempo, depois saem, não voltam mais, não é isso? Mas a gente vê um novo fenômeno hoje aqui, no Brasil, no mundo, que hoje nas redes sociais, né, tem mestres lá, falsos mestres que podem ser, que nós devemos estar atentos. Nós devemos analisar, né? Se dizem pastores, né, com uma mensagem curta, é uma mensagem que não cansa, uma linguagem fácil, de fácil entendimento, não é? Que propaga não a verdade, que deturpa a palavra de Deus. Não é? E essas pessoas talvez nunca entrem no templo, num culto, mas ela tem um poder muito grande de propagar heresias para muito mais pessoas, centenas, milhares de pessoas. Eu mesmo vi um vídeo, né, que estava lendo, não tinha visto isso aqui, a pessoa se dizendo pastor, que queria cuidar daqueles jovens, cuidar dos jovens, acrescentando um parágrafo, uma linha no versículo da Bíblia, né? Isso porque eu fui verificar. Então muitos de nós podemos ser levados por vãs doutrinas, vãs filosofias, de pessoas que têm uma didática boa, pessoas que falam bem, pessoas que têm uma facilidade de comunicação na internet, porque nós devemos entender isso na hora de filtrar o que a gente vê, o que a gente ouve. Paralelamente isso aí é igual ao fake news, né? A fake news. Então nós devemos estar atento a isso, né? Que é um ensino que não é real, que não é adequado, não é o fidedigno. Então a gente observa isso. Assim. Eu vi isso ontem e eu já tinha visto outros casos, não é? Então o evangelho que nós defendemos, que nós devemos defender, não é um evangelho adaptável à moda, não é um evangelho situacional, que de acordo com a situação, não é um evangelho para passar a mão na cabeça de pessoas. Não, o evangelho é de Jesus Cristo, o evangelho fiel que nós devemos defender. O evangelho fidedigno, não um evangelho que possa relativizar a Bíblia, a palavra de Deus, que possa dizer, não, isso não é bem assim, isso pode ser adaptável.
A gente vê por aí o mercado da fé muito grande, não é? Então, quando nós somos coluna que sustenta a verdade, firmeza e coluna e firmeza da verdade, ou baluarte da verdade, nós devemos saber o que é verdadeiro. E só sabemos o verdadeiro quando nós nos debruçamos na palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós participamos de cultos de ensino, quando nós lemos os ensinos da escola bíblica, quando nós sabemos a origem, sabemos o fundamento. Então, assim que nós sabemos, nos debruçamos, conhecemos profundamente, ou conhecemos o verdadeiro, nós saberemos o que é o falso. Porque esse é um ponto fundamental desta lição de hoje. É saber viver e propagar a verdade de Jesus Cristo. Isso é a igreja do Deus vivo. Isso é ser baluarte da verdade, firmeza da verdade. Termos a firmeza, termos a convicção, da palavra de Deus, da palavra correta. Então nós devemos entender desta forma. E quando nós observarmos na internet, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que deturpa. Muita coisa que vai para um outro caminho. Coisas que defendem até evangelhos, vamos dizer assim, mais contundentes, mais longe ainda, que defendem aborto, defendem casamentos entre iguais, Então, nós devemos filtrar isso aí, Porque o que nós alimentamos, Aí uma pessoa que ouve, uma pessoa que assiste, não tendo o amadurecimento na fé, vai fazer o quê? Vai seguir, vai propagar aquilo, Então, o acesso é muito maior, de heresias, e a pessoa não tendo aquele amadurecimento, acaba indo por esse caminho. Um caminho que não é o verdadeiro. Dizer, não só Jesus salva, todas as igrejas levam ao mesmo caminho. Não. Ressalta o ecumenismo, Todas as igrejas cristãs vão a Cristo, só isso é suficiente. Não, não é. E muitos outros temas que são abordados, que a gente vê que é um absurdo, um completo absurdo, que a gente se depara com isso. Então nós somos guardiões disso. Nós somos guardiões disso. Nós temos a nossa família, os jovens muito assediados nesse aspecto, muito assediados, crianças. Os jovens passam muito tempo na internet. Então eles ficam mais expostos. Então, e outro detalhe também que eu quero falar. Tem líderes, influenciadores evangélicos, que não são comprometidos com a verdade, e sim com o quê? Com likes, com seguidores. Agora mesmo eu vi uma pessoa que é uma líder, que é uma influenciadora evangélica, muito preocupada porque perdeu tantos seguidores. A gente não está falando aqui de 40 pessoas, não, está falando de 1.000 pessoas, 10.000 pessoas. É por isso que eu digo, o poder desta ferramenta
é muito grande. Então, qual é o comprometimento desta pessoa em se preocupar mais com ter seguidores do que com a verdade? Não, vai o quê? Vai se adaptar ao seu público, se adaptar a quem é que o público está interagindo ali, falando sobre isso, falando sobre aquilo. Ela vai se adaptar, ela quer ser agradável, ela quer ser popular, não é? Quer ser popular. E onde está a preocupação com o evangelho verdadeiro? Nenhuma. E abrange o quê? Muito mais pessoas. Por isso que somos coluna e firmeza da verdade, guardiões desta palavra. E devemos conhecer profundamente para saber o que é o falso e entender, termos nossos ouvidos e os olhos apurados, treinados, para saber o que é o certo e o que é o errado. Porque o comprometimento, muitas vezes nós olhamos, comprometimento com o Evangelho é zero. É adaptável à moda, é adaptável ao perfil, é querer ser agradável. É estar mais preocupado com a quantidade de likes, com a quantidade de seguidores, do que em falar da palavra de Deus. Vamos seguindo aqui. O mistério da piedade. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz: grande é o mistério da piedade. Devemos aqui ter atenção para as palavras mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos. A segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Até aqui, quero falar o seguinte: o mistério é o Evangelho que foi revelado aos santos. O Evangelho já foi revelado. Não há um novo Evangelho. Esse é o mistério que foi revelado a nós. Foi a nós revelado, que é a palavra das boas novas, que Jesus Cristo veio à terra, se encarnou, entregou a sua vida por nós, derramou seu sangue pelos nossos pecados e ressuscitou e vai voltar para resgatar, para buscar a sua igreja. Este é o Evangelho. E o mistério da piedade, irmãos, isso deve fazer parte de nós. Nós devemos entender que nem aquele bom samaritano. A piedade faz parte da nossa fé cristã. O amor, a piedade que devemos ter em nosso coração para com o próximo. Então faz parte da fé e da doutrina cristã. Então, o maior mistério do mundo é este, é o Evangelho que foi revelado a gente, para nós. Com alegria nós devemos entender que as verdades cristãs é para a nossa vida. É maravilha, irmãos. Aleluia. O Evangelho, e ao mesmo tempo sermos piedosos, sermos amorosos, termos compaixão, alegria. Cristo e o relacionamento com a igreja, santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem da água pela palavra. O texto mostra que na regeneração Cristo nos purifica do pecado e que no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação. A expressão lavagem da água é usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. Nesse sentido, Cristo orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ora, sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. Esse processo é contínuo até a glorificação final de Cristo. Meus irmãos,
A gente falar assim, santificação, pureza, a gente acha é tão difícil, vamos dizer assim, né? Como é que pode? Será que eu vou? Será que eu não vou? Muitos de nós pensamos assim dessa forma. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo pagou o preço por nós. Pagou o preço. Ele nos justificou. Então nós devemos o quê? Ter uma busca contínua. A santificação, ela é progressiva. Você vai se santificando, você vai melhorando, você vai buscando melhorar a cada dia como pessoa, como filha de Deus, fazendo a sua parte do mandado que Jesus Cristo nos deixou, né? De propagar a palavra dele, de viver a palavra dele de uma forma fiel, de uma forma pura, de uma forma feliz, né? Então a santificação e pureza que está sendo dito aqui é isso, né? É sermos fiéis à palavra e a busca contínua. Nós pecamos, sim, que seja por acidente, mas que nós busquemos essa santificação diária. Na lição de número 10, nós vimos que a cada dia nós nos renovamos, a cada dia nós buscamos nos renovar. Não foi isso que nós estudamos na lição de número 10? Né? Então, a cada dia é um processo. A gente não pode esmorecer, a gente não pode dizer que a gente não vai chegar. Não, tenha fé, acredite. Jesus Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. Jesus Cristo nos justifica. Ele nos justifica. Então nós devemos seguir a nossa caminhada e não capotar na última curva, vamos dizer assim, né? Nos santificarmos a cada dia buscarmos sermos pessoas melhores. É a santificação e a pureza que está sendo dito aqui. Nós falamos em santificação, nós estamos falando em piedade, né? Então, é dessa forma, né? A santificação, a busca contínua, eu vejo assim que eu vivo isso, eu acho que cada um de nós vivemos isso também, o que eu vou dizer agora, é que muitos de nós, né, que devemos evitar isso, vamos dizer assim, o crente vive em duas dimensões. Uma dimensão é aqui na igreja, aqui se porta corretamente, se veste corretamente, usa a palavra corretamente, né? Mas lá fora não, muitas vezes não. Muitas vezes lá fora não dá a paz do Senhor, muitas vezes lá fora se porta com uma roupa bem diferente do que usaria na igreja, né? Mas isso não é assunto para mim, né? Mas assim, o comportamento, né, muitas vezes nós vivemos em duas dimensões, né? Uma da igreja e outra na sociedade. Não é verdade? Então devemos ser únicos. Aonde nós estivermos, onde colocarmos os nossos pés, devemos ser os mesmos. Vamos ser os mesmos, né? Falar daquela palavra, ser luz aonde nós chegarmos, né? Trazer a palavra de Deus. Então, muitas vezes nos defrontamos, né? Eu estava conversando com o superintendente do meu trabalho, ele não é crente, mas ele falou de uma forma de Paulo, conhecendo Paulo, né? A gente vê muito isso, né? Então nós devemos fazer a nossa parte, devemos se aprofundarmos em conhecer, para que lá fora possamos demonstrar quem somos verdadeiramente, não só aqui na igreja ou lá fora. Eu tenho um proceder em casa, minha atitude em casa é de uma forma, minha atitude no trabalho é de uma forma, minha atitude na faculdade é de uma forma, minha atitude na igreja é uma forma totalmente diferente. Não. Devemos vir. Por isso que nós estamos aqui hoje, né? A palavra que foi colocada aqui, né, é desta forma, né? A escola bíblica dominical ela enriquece, ela é enriquecedora por causa disso, não é? Então, Cristo e o relacionamento com a sua igreja, né? Nós devemos para simbolizar a palavra de Deus. Então, nós como defensores falamos aqui sobre devemos ser irrepreensíveis,
Eu diria até que devemos ser como um exemplo, né? Porque, como eu disse que aquela influenciadora tem milhares e milhares de seguidores, por que nós não podemos influenciar 2, 3 pessoas, 4 pessoas na nossa vida? A mais, não estou nem pedindo 1000. Então devemos fazer a nossa parte, né? Vamos seguindo aqui. As armas da igreja do Deus vivo, o zelo pela verdade. As armas, olha aqui, a nossa arma é justamente isso, é zelar pela verdade. Zelar pela verdade. O nosso tempo está acabando, eu vou resumir aqui, tá? Olha, o zelo pela verdade, né? E o ensino da verdade. Então, nós devemos, assim, falar a verdade, viver a verdade. Nós já sabemos disso, que foi dito até agora aqui. Mas devemos ter o coração ardente para isso. Coração ardente. Na hora de falar uma palavra para alguém, devemos, vamos dizer assim, devemos ter a mente de evangelista. Mente de evangelista, aquela mente que a tampa da chaleira pular, né, aquela força, aquele fervor, né? O negócio ferver, mente de evangelista e ao mesmo tempo coração de pastor. Coração de pastor que ensina, que pastoreia, que cuida. Esse que devemos ser. O ensino pela verdade é assim, né? Ao mesmo tempo, devemos, né, arrochar na palavra, ver como eu falei, a tampa da panela pular, né? O fervor espiritual florescer, e ao mesmo tempo também ter um coração de pastor, um coração amável, um coração que cuida, que zela, que ensina. É isso que nós devemos ensinar. Dessa forma devemos ensinar, né? O zelo pela verdade, o ensino da verdade, né? Então, irmãos, devemos fugir desse evangelho situacionista, né? E devemos estar preparados como igreja. A qualquer momento, sabemos, Jesus Cristo vai voltar. A qualquer momento ele pode voltar. Então devemos estar o quê? Preparados. A igreja deve estar ataviada, adornada, né, com óleo, na verdade, está preparada. Está preparada. Lembra que eu falei a igreja triunfante? Amanhã, eu estou aqui hoje, quem sabe amanhã, quem sabe sobre nós, na verdade? Então, devemos estar preparados para o nosso dia, para aquele dia, né? Desta forma, o nosso tempo acabou, né? Então, que sejamos, de fato, né, a igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo. Nós entendemos dessa forma aqui, né, que devemos viver o Evangelho para sermos de fato a igreja do Deus vivo, bom? E propagar. Eu agradeço muito esta oportunidade, em nome de Jesus.